Olá, seja muito bem-vindo à Semana Intergaláctica do Feltro. Hoje é a aula 2 e se você ainda não me conhece, eu sou a Fátima, a artesã responsável pela Timarte, para esta loucura de semana. Foi ideia minha. Nessa aula nós vamos aprender a fazer o quê? Esse lindo quadrinho de ET. Lembra o ET? Aquele que a gente fez na aula passada? Que é esse aqui, ó. Ó, eu fiz um tom de verde diferente. Esse aqui ficou mais forte, ficou mais bonitinho. Eu achei que combinou mais com ET. Mas você pode usar o verde que você quiser, tá? Fica a seu critério. O molde gratuito deste quadrinho com todos esses itens e o ETzinho é o mesmo molde de ontem. E se você assistiu a aula de ontem, você já baixou esse molde. Caso você ainda não tenha baixado, tá chegando aqui agora, oh meu Deus, onde está o molde? O molde é gratuito. Oh, o que eu faço? Sim, o molde é gratuito, está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Lembrando que ele só vai ficar disponível para download. Gente, é difícil falar essa frase. Ele só vai ficar disponível para download até domingo. Depois de domingo, já era, não consegue mais pegar esse molde. Ele vai estar somente dentro do combo de apostilas que a gente vai lançar amanhã. Sim, a gente vai lançar essa apostila nova amanhã. Como que a gente vai lançar essa apostila? Vamos lançar essa apostila em forma de live aqui no YouTube às 19 horas. Eu vou te mostrar todas as peças dessa apostila, que são 14 no total, em 2 tamanhos, então dá 28 peças se a minha matemática não falha. Pode falhar às vezes, porque, né? Vai ter que sair da escola. Enfim, além de eu te mostrar essas peças lindas e maravilhosas que eu ainda não dei spoiler só dos planetinhas lá no Instagram, mas tem mais peças para mostrar, eu vou te falar também sobre um super desconto. Sim, toda vez que a gente lança a apostila aqui na Timarte, a gente dá um desconto durante a semana de lançamento. E o desconto dessa semana eu vou te falar, não sei onde eu estava com a cabeça, não sei onde eu estava com o juízo, mas olha, é um desconto assim, que quem perder vai chorar. Só isso que eu tenho para dizer. E é um desconto que só vai até domingo, então não perde a live de amanhã. Porque assim, além dos moldes, vai ter uma outra coisinha, mas eu explico isso amanhã, porque sabe como é que é, né? A gente gosta de um suspense por aqui. Calma, antes de começar a aula, não esquece de se inscrever no canal. Ativa o sininho para você receber as notificações das próximas aulas dessa semana, porque senão, né, você vai ficar de fora. Ninguém quer ficar de fora, não é mesmo? Então ativa as notificações. Agora sim, respira e bora pra aula. Aqui eu já tenho as minhas estrelinhas cortadas no feltro e aqui uma camadinha de forrobel. Eu vou primeiro colar o forrobel aqui por dentro dessa estrelinha, porque ele será o recheio. Colo aqui com cola de silicone mesmo, só para que ele não saia do lugar. Ajeito aqui o meu forrobel e colo a parte de cima da estrelinha, deixando bem certinho. Ela vai ficar assim. Depois é só costurar em volta com o seu ponto de preferência. Aqui vou usar o ponto chuleado, mas você pode utilizar o caseado também. Costuro aqui até o final. Faço o meu arremate, passo a linha para dentro da peça e corto. E ela vai ficar assim. Com a tinta dimensional branca, eu vou fazer alguns detalhes aqui na estrelinha, como se fossem pontos de luz. E ela vai ficar assim. Fiz aqui uma estrela grande e mais 3 pequenas. Aqui eu já tenho o meu disco voador todo cortadinho. A janelinha da nave eu já fiz a dublagem com a cola de silicone. E aqui eu vou montar a minha nave. Colo aqui a parte cinza da minha nave com a cola de silicone. E vou dando aqui uma apertadinha para espalhar a cola. Agora eu colo a parte mais clarinha da minha nave. Deixo aqui ela bem certinha para poder encaixar a janela depois. Agora eu passo cola aqui na parte superior da nave e colo a minha janelinha. Vou ajeitando para que ela fique bem encaixadinha. E vou passar aqui um pouquinho de cola na parte inferior da janela para encaixar na nave.
E pronto, ela vai ficar assim. Para colar a meia pérola, eu vou utilizar esse pega-strass, que ele tem uma cerinha na ponta. E vou usar também essa cola de pedraria. Passo a cola em cada pontinho que está marcado lá no molde. E vou colando as meia pérolas. E ela vai ficar assim. Para fazer o detalhe da janela, eu vou utilizar a tinta dimensional branca. Você pode utilizar meia pérola colorida ou meia pérola de apenas uma cor. Para fazer os níveis do quadrinho, nós vamos utilizar uma faixinha de feltro de aproximadamente 5 centímetros por 1. E agora eu vou enrolar essa faixinha. Passo um pouquinho de cola quente aqui no início e vou enrolando até o final. Se vazar um pouquinho de cola, é só cortar aqui com uma tesoura pequena. Para esse quadrinho, eu vou utilizar uma faixinha verde, uma faixinha amarela de mais ou menos 1,5 cm e uma outra faixinha de meio centímetro. E vou reservar. A moldura do quadrinho eu imprimi no lado avesso do papel cartão, deixando essa parte branca sem nada. E agora eu vou recortar aqui em toda a volta. Já estou com o meu quadrinho todo recortado e agora eu vou vincar nessas marcações. Pego aqui minha base de corte, com uma agulha mais grossa e uma régua, eu vou passar a parte de cima da agulha em todas essas marcações com um pouquinho de força. Assim, eu vinco a marcação e a dobra dela vai ficar muito mais fácil de fazer, olha. E agora é só repetir esse processo em todas as marcações. Agora que eu já vinquei todas as marcações, eu vou fazer as dobras. Vou dobrando pra dentro e passando aqui a unha pra ficar bem marcadinho, ó. E eu vou fazer isso em todas as marcações. Essa é a parte que vai ser a moldura do nosso quadrinho. Aqui eu já dobrei todas as marcações. E aqui na parte central eu vou colar esse pedaço de feltro, que é um quadrado exatamente nas medidas centrais aqui do meu quadrinho. Vou passar aqui cola de silicone. E vou aqui colar o meu feltro. Caso você não queira colar esse feltro, você também pode utilizar um pedaço de papel na cor azul escura. Vamos começar a montagem com essa lateral que é mais retinha. Vou passar cola de silicone aqui, bem na bordinha do feltro. E aqui, ó, essa abinha, ela vai ficar ali grudada na cola de silicone. Então, eu vou dobrando, ó. Encosto o meu papel lá no pontilhado e dobro. Seguro aqui até que a cola fique bem aderida. E ele vai ficar assim, ó. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento desse outro lado. Passando a cola de silicone aqui bem na bordinha do feltro. E agora é só colar essa pontinha do papel encostando aqui no pontilhado, olha, e dobrando.
Segura bem para a cola de silicone aderir. E ele vai ficar assim, ó. Agora é só fazer o mesmo procedimento com essa outra parte, dobrando para dentro, bem encostadinho no feltro. E essas abinhas vão lá dentro da outra moldura que a gente já colou. Essa parte dá um pouquinho mais de trabalho, então tem que prestar bastante atenção, tá? Passo aqui a minha cola na beiradinha do feltro. E também passo aqui nessa lateralzinha aqui, ó, só um pouquinho, na outra também. Agora, com muito cuidado, eu dobro a aba lá pra dentro da outra moldura, ó, encaixo lá dentro, seguro e vou ajeitando aqui minha moldura, dobrando para que ela entre lá pra dentro. A cola vai dificultar um pouquinho esse trabalho, mas não é impossível, tá? Só ter um pouquinho de paciência, ó, segura para ela ficar bem coladinha. E ela vai ficar assim, ó. Aqui nos cantinhos ela vai ficar com o encaixe bem perfeitinho, tá vendo? E é preciso segurar bem para que ela não fique soltando, porque a cola de silicone não cola na hora, tá? Agora é só fazer o mesmo procedimento desse outro lado. A gente vai encaixar essas abinhas aqui pra dentro, tá vendo, ó? Tanto de um lado quanto de um outro. Passa a cola na bordinha aqui do feltro. Passa um pouquinho nessa parte mais retinha aqui do lado. Essa é a parte que vai ficar por cima aqui da moldura, ó, pra fazer esse canto perfeito. Encaixa as abas lá dentro da outra moldura. Segura. E vai dobrando aqui a moldura, para que ela entre lá pra dentro, ó. E segura até que a cola fique bem aderida. E esse é o resultado final do quadrinho, ó. Dá uma olhadinha como fica perfeitinho. Aqui a parte de trás. Esse aqui eu fiz um papel cartão com um feltro azul. Esse outro eu imprimi no lado certo do papel cartão, então ele ficou com a moldura craft e o fundo branco. Esse outro eu colei um feltro estampado também aqui na parte interna e ele ficou com essa moldurinha craft. E esse eu fiz na sulfite com gramatura de 90 gramas. Eles ficam super fofos, firmes e dá para ser usado tanto como decoração de porta ou decoração de parede mesmo, viu? Para pendurar esse quadrinho, nós vamos utilizar uma argola de acrílico e uma fitinha de cetim. Passo a fita por dentro da argola e colo com a cola quente mesmo. Depois, na parte de trás do meu quadrinho, eu vou fazer a colagem dessa argola. Para isso, eu preciso achar o meio do meu quadrinho. Venho aqui com a minha régua, acho o centro aqui do meu quadrinho, passo um pouquinho de cola e colo a minha fitinha com a argola. Para fazer o acabamento, eu passo cola num círculo de feltro e colo aqui por cima da minha fita. E ele vai ficar assim, ó. Agora eu venho com os itens que a gente já fez, ó, estrelinhas, a nave, os rolinhos de feltro, o ETzinho, e eu também vou precisar aqui de linha branca. Aqui eu vou pegar minha estrelinha, vou vir com a minha linha branca e passar aqui no meinho, saindo lá no finalzinho dela, olha. Vou medir aqui no meu quadrinho, onde eu quero que ela fique. Vou passar aqui, ó, dentro da mãozinha do ETzinho. E vou posicionar aqui no quadro para eu ver o tamanho da linha que eu vou precisar cortar. Vou cortar ela um pouco maior do que precisa. Dou um nó na ponta da linha e faço o mesmo procedimento com as outras estrelinhas. O nó vai ficar na parte de trás, mas não vai aparecer, então não tem problema. Posiciono no meu quadrinho, passo a agulha por dentro da mãozinha do ET, posiciono aqui no meu quadrinho e corto a linha um pouquinho mais comprida. E vou fazer novamente esse procedimento na última estrelinha.
Antes de colar o ET e as estrelinhas, nós vamos colar aqui a nave no fundo do quadrinho. Aqui eu vou colocar um pinguinho de cola e fixar a nave lá no fundinho do quadro, diretamente sobre o feltro. O ETzinho ele vai ficar um pouco para fora, então a gente precisa daquele rolinho de feltro que a gente já fez. Nós vamos colar ele aqui atrás da cabeça do ET e depois vamos colar lá no feltro. É ele que vai deixar o ETzinho para fora do quadrinho, olha. Passo um pouco de cola no rolinho e colo no feltro na posição que eu quero o meu ETzinho. Depois eu colo aqui o corpinho dele na moldura. E ele vai ficar assim, ó, saidinho para fora do quadrinho. E eu vou fazer o mesmo com as estrelinhas, olha. Essa maior, para ficar do lado de fora do quadrinho, eu vou usar o meu rolinho maior de feltro, aquele de 1,5 cm, ó. Colo atrás aqui da estrelinha, posiciono aqui no quadrinho para ver se ficou certo. E colo o rolinho lá no feltro. Vou fazer o mesmo com outra estrelinha menor, utilizando aquele rolinho de 0,5 centímetro, colando aqui em cima do nozinho da linha. Posiciono aqui no quadrinho onde eu quero a minha estrelinha e colo lá atrás no feltro. A terceira estrelinha vai ser colada diretamente no feltro. Agora é só arrumar aqui as minhas linhas. Primeiro eu vou esticar essas linhas. E depois eu vou dar o formato que eu quero para que elas fiquem como se fossem balões. Junto aqui as linhas no final e corto o excedente. E o quadrinho vai ficar assim, em várias camadas. Com a tinta dimensional branca, eu posso fazer várias estrelinhas aqui no fundo do meu quadrinho. E agora é só esperar secar. Fala sério, se não ficou lindo esse quadrinho. Gente, eu tô apaixonada por essa moldurinha de 3D. Ficou assim, um negócio. Eu já quero fazer uma de cada tema. Essa daqui que eu coloquei esse feltro estampado por dentro, eu já quero fazer no tema safari, porque tem tudo a ver com o tema safari. Tudo a ver. Quero fazer várias, quero pegar o papel cartão e fazer quadros grandes agora. Falta a Fátima, mas um dia eu consigo. Inclusive, se você quiser fazer esse quadrinho maior, você precisa desenhar ou na cartolina ou no papel cartão. O quadrinho ficou com mais ou menos uns 13 centímetros, 13,5, porque é o tamanho da folha de sulfite, então não tem como fazer maior ali por causa das abas, da moldura do quadrinho. Então, se você quiser fazer um quadrinho maior, você aumenta a área interna do quadrinho, né? Que é essa área aqui. Você aumenta ela, régua, né? Matemática. Dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena. E aí você faz o quê? Você não mexe na estrutura da bordinha aqui do quadrinho, tá? Você só dá uma esticada. A não ser que você queira que essa moldura fique mais larguinha. Então, aí aqui, que é aproximadamente 1 centímetro, você faz com 2 centímetros, tá? Só toma muito cuidado com essa parte lateral para você não mudar o desenho, porque senão não vai dar o encaixe perfeito, tá? Esse quadrinho você pode colocar no quarto do bebê, na parede, na porta, em cima da cama da criança. Meu, ele fica muito bonitinho. Eu coloquei ele na porta do meu ateliê, ficou assim muito legal, cara. Que deu assim um destaque, porque é uma porta de madeira escura e essa moldurinha branca ficou assim, ficou chuchu. Adorei o resultado, sério mesmo.
vai ficar na minha porta por um bom tempo. E claro, se você for fazer essa peça para vender, tá aí com uma dificuldade... Oh meu Deus, eu não sei qual o valor que eu coloco nessa peça. Calma, aqui no link da descrição tem a nossa calculadora de preço. Lá você vai conseguir modificar ali quantas horas de trabalho, quanto que você quer ganhar por mês, quanto você gastou de material. E aí no final ali das contas, ela vai te passar um preço ali mais ou menos que você pode usar para vender. Você pode escolher vender por menos, você pode escolher vender por mais, aí fica a seu critério. Mas pelo menos essa calculadora vai te dar ali um norte. Aí claro, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula. E também não esquece de entrar nos grupos de WhatsApp, bebê. É por lá que eu tô mandando todos os recados do que está acontecendo nessa semana, qual aula que já está no ar, qual aula que ainda vai estar no ar. O grupo para o link de WhatsApp está aqui embaixo na descrição. Eu sei que eu estou falando um pouquinho rápido, é porque eu estou eufórica aí com essa semana. E aí, quando eu fico eufórica, eu acho que eu falo um pouco rápido demais, mas eu acho que vocês estão entendendo, eu espero que vocês estejam entendendo. Qualquer coisa, fala aqui embaixo nos comentários. Me conta, tô falando muito rápido? Tô muito ansiosa? Oh, meu Deus! É porque amanhã, gente, amanhã é a live, às 19 horas, aqui no YouTube. E eu vou te mostrar as 14 peças que eu fiz, que tá assim, ó, um negócio. E aí depois eu vou colocá-las aqui no fundo, vai ficar uma bonitinha. Vou mostrar esses planetinhos aqui de pertinho, que eu já coloquei umas fotos ali no Instagram, mas foi só para dar um gostinho, que eles pessoalmente assim estão muito mais bonitos. E eu também vou te falar, eu acho que eu já falei sobre isso, mas eu vou falar do desconto. Vai ter um desconto, meu. Ó, sério, se você perder, não vou poder fazer nada. Só lamentar. Então esteja presente aqui na live de amanhã, tá bom? Eu te espero amanhã às 19 horas aqui no YouTube, na live. Eu espero que dê tudo certo. E que eu não fique aqui as moscas sozinhas, pelo amor de Deus. Não me abandone, tá? Quero ver você aqui amanhã. Tchau!